Por favor, vamos abrir a palavra de Deus, livro de Salmo, Salmo de número 123. Salmo número 123. Este salmo está dentro do grupo de salmos da peregrinação. O pastor Léo já explicou o que seriam esses salmos. Salmos usados pelos judeus quando eles se dirigiam a Jerusalém. Então eles subiam até Jerusalém. Por isso é chamado Salmo dos Degraus. E quando eles estavam peregrinando até Jerusalém, eles meditavam nesses salmos. Salmos que vão do Salmo 120 até o Salmo 134. Então, esse Salmo 123 está dentro dos salmos de peregrinação. Vamos à leitura. A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Amém. É um salmo conhecido também como salmo daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão angustiados. Provavelmente não é um salmo escrito pelo rei Davi. Normalmente a gente lê um salmo e já imagina, foi o rei Davi que escreveu. Não, esse salmo é de autoria incerta e provavelmente foi escrito quando o povo de Deus estava cativo ou sendo escravizado na Babilônia ou no pós-exílio, quando eles saíram da Babilônia e retornaram a Jerusalém. E aí foi um momento de tristeza, de angústia, de sofrimento também, porque a sua cidade já estava ocupada, as suas casas estavam ocupadas, suas propriedades estavam ocupadas, então não se sabe ao certo se eles estavam cativos, sendo escravizados, ou se eles já tinham saído do cativeiro. Mas é importante nós entendermos, né, se o Léo estivesse pregando, ele diria, esse é o ponto, né? Esse é o ponto, entender que eles estavam numa situação difícil, eles estavam com um problema, e que eles olharam para Deus, eles clamaram a Deus, eles pediram o socorro de Deus. Então, nós já vamos entender que quando nós estamos numa situação difícil, de desespero, numa situação complicada, nós precisamos clamar ao Senhor. Para uma compreensão melhor, eu dividi em 3 pontos. O primeiro deles, o Deus que clamamos, né? Quem é esse Deus que nós clamamos? Segundo, o sofrimento e a vergonha do sofrimento. E o terceiro ponto, por que clamamos? Por que clamamos? Então vamos lá. O salmista, ele começa dizendo assim, a ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Parece que isso é bem familiar. Quando nós abrimos os evangelhos e vemos Jesus Cristo nos ensinando como orar. Você se lembra como Jesus nos ensina a orar? Pai nosso que estás no céu. E olha o que o salmista está dizendo. A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Irmãos, quando os judeus, o povo de Deus, ele falava Deus que está no céu, ele não estava simplesmente se referindo a uma posição geográfica de Deus, a Deus está lá no céu e eu estou aqui na terra. Até porque se nós pararmos para pensar, Deus está num local
todo, Deus é onipresente, Ele está em todos os locais ao mesmo tempo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador desse universo. Então, hoje nós já está anoitecendo, nós olhamos para cima daqui a pouco e vamos ver estrelas. Lá no Japão, eles estão amanhecendo o dia e eles olham para cima e veem o céu também. Então, qualquer posição no globo que eu olhar, eu vou ver o céu. Então, muito mais do que imaginar que Deus está lá em cima e nós estamos aqui embaixo, é nós compreendermos que quando nós falamos que Deus está no céu, Ele está governando, Ele está regendo todo o universo. Quando nós falamos Senhor que está no céu, nós estamos dizendo que Deus é soberano, que Ele controla, que Ele governa todas as coisas. Então nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, Deus está no céu, mas não distante de nós. Veja que Deus está presente. Olha um dos títulos de Jesus, Emanuel. Deus presente. Jesus disse, eu estarei convosco durante todos os dias da sua vida. Então, quando nós estamos orando, nós não estamos orando, falando com um Deus que está longe de nós. Deus está perto de nós. Ele está conosco. E isto é um conforto para a nossa alma. Quando nós nos dobramos diante da presença de Deus, quando nós falamos com Deus, Deus está presente. Agora há pouco nós estávamos cantando louvores de adoração, nós estávamos louvando, glorificando a Deus, e Deus está presente. Esse Deus que está no céu governando todas as coisas, o Criador de todas as coisas, é um Deus presente. E aliás a palavra de Deus fala que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Já que nós vamos falar sobre sofrimento, sobre dificuldade, Deus é um socorro presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Ele é presente. E ao mesmo tempo que esse Deus é presente, está conosco, Ele está no nosso meio. Esse Deus é um Deus imenso. Quando nós falamos de imenso, nós queremos dizer sobre algo que não se pode medir. Você sabe a tua altura? Você sabe o teu peso? Você consegue medir este templo? Porém, você não consegue medir Deus. Não existe parâmetro, não existe medida para medir Deus, porque Deus é imenso. Ele é muito grande, Ele está além da nossa imaginação. Quando nós vamos estudar a respeito do universo, nós imaginamos, nós olhamos para esse universo que é imenso também, nós não conseguimos medir o universo, porém Deus está acima do universo. Ele criou o universo, Ele criou todas as coisas. Vejam, irmãos, que esse Deus que nós louvamos, e esse Deus que está presente, e esse Deus que nós conversamos com Ele, é um Deus muito grande, muito poderoso, muito maravilhoso. Então, estar no céu também demonstra a imensidão de Deus, a grandeza de Deus. E o que para nós pode ser considerado incrível, é que esse Deus imenso, poderoso, é o Deus que ouve o nosso clamor. É o Deus que está aqui na igreja, recebendo adoração, e é o Deus que está com você lá no teu quarto, quando você dobra os seus joelhos e fala com Ele. Deus é muito grande, e muito amoroso também. E quando esta palavra, ela fala a respeito de Deus estar no céu, também nós imaginamos que o céu seja algo perfeito, e é. O fato de Deus estar no céu, o salmista aqui está demonstrando a perfeição, a pureza do Senhor que nós servimos. Deus é um Deus tão santo, tão puro, e mesmo assim, ainda Ele está no meio de pecadores como nós. Ele demonstra a sua compaixão,
a sua misericórdia, o seu amor por nós, sendo Ele tão santo, tão puro, tão limpo e estando no nosso meio. Precisamos entender isso. Quando nós falamos com Deus, nós estamos falando com um Deus muito grande, muito santo, muito poderoso. Não é de qualquer jeito. Pode ser com muita simplicidade, mas não de qualquer jeito. Eu acredito que você já ouviu em algum programa de televisão, algum dito pastor que, na verdade, não conheceu esse Deus como nós conhecemos, dizendo para você, fale com Deus, peça para Deus, exija de Deus, abra a Bíblia e mostre para Deus. Pastores que ensinam os membros de sua igreja até falar, rasga a tua Bíblia se Deus não te atender. Só faz isso quem não conhece o Deus da Bíblia, um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus que nos ama, e um Deus que sabe muito bem o que faz. É muito melhor para nós, para o nosso espírito, para a nossa alma, confiar no Deus da Bíblia, e falarmos com esse Deus da Bíblia, esse Deus poderoso, o único Deus, falarmos com Ele com reverência, prostrados, não que você só pode orar de joelho, mas com a mente cativa ao Senhor, com o coração cativo ao Senhor. Então o salmista aqui, ele está falando com Deus, com esse Deus que é santo e poderoso e perfeito. Tudo em Deus é perfeito. Nós somos pecadores e falhos, porém Deus é perfeito. No Salmo 18:30 está escrito que o caminho do Senhor é perfeito. O caminho do Senhor é perfeito. Tudo é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Em 1 João 4,18, João fala que o amor de Deus é perfeito, sem mancha. É aquele amor que não pede nada em troca, Ele ama e pronto. E para a nossa alegria, e para a glória de Deus, Ele tomou a decisão de nos amar, com esse amor tão santo. E uma vez que Deus resolveu amar você, Ele nunca vai deixar de amar você. Mas eu posso fazer o que eu bem entender, Deus não vai deixar de amar você. A questão é que quando você peca contra Deus, você está pecando contra um Deus santo, e você está desagradando a um Deus santo, e ninguém peca para a glória de Deus. Nós devemos deixar o pecado de lado, por amor ao Senhor, por amor a Deus, pois Ele nos amou primeiro. E a palavra de Deus fala que a lei do Senhor é perfeita. Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita. O que Deus ordena é perfeito. Tudo o que Ele faz, tudo o que Ele quer, tudo o que Ele deseja, é tudo perfeito. Tudo no Senhor é bom. Tudo no Senhor é agradável, é admirável. É uma perfeição que nós não conseguimos muitas vezes imaginar. E esse Deus, irmãos, está aqui. Ele sempre está ouvindo o clamor da igreja, porque nós cremos em Jesus Cristo. Então, a primeira coisa, nós entendemos quem é esse Deus. E o salmista, ele deposita a sua confiança em Deus. Pois ele fala o quê? Os nossos olhos estão fitos no Senhor. O que é fitos no Senhor? Fixos. Ele está dizendo que eles estão olhando para Deus. A nação de Israel está sofrendo, está sendo humilhada, e eles estão olhando para Deus. E a única esperança que eles têm é Deus. Veja que no final ali do versículo 2, ele diz assim, os nossos olhos estão fitos no Senhor, o nosso Deus, até que se compadeça de nós. Sabe, irmãos, eles estão ali, orando, clamando. É um ensinamento para nós.
Eu estou clamando, eu estou olhando para o Senhor até que o Senhor tenha compaixão, até que o Senhor tenha misericórdia de mim. Ele não está falando, eu estou clamando aqui até onde eu aguentar, de repente eu já não vou resistir mais, eu não vou conseguir mais orar. Sabe como é que é? Esse mundo é difícil, tudo é tão complicado, a gente vai orar e o celular dá um aviso lá, tem outras coisas para fazer. Não, ele está dizendo, até que o Senhor tenha compaixão de nós. Há uma esperança aqui, e há uma esperança no único Deus, no único Senhor, que pode fazer alguma coisa por nós. Inclusive o título, né, se eu fosse dar um nome para essa mensagem, seria: não temos nenhuma outra fonte de esperança. Nós não temos outra fonte de esperança. Um dos nossos problemas é que quando nós estamos em dificuldade, nós ligamos para alguém, para uma pessoa, para o nosso amigo e contamos o problema. E contamos para outra pessoa. E tentamos ajuda, e tentamos fazer alguma coisa. E esquecemos de clamar ao único Deus, ao Senhor que é a nossa esperança. E foi falado no início do culto, Léo falou, de repente tem alguém aqui aflito. Você achou que ia chegar em 2023 e tudo ia mudar, e não mudou. Mas uma coisa é certa, quando você está de joelhos diante do Senhor, e com esta esperança, com esta fé, com essa certeza, dizendo, eu não vou parar de clamar, eu não vou deixar de olhar para Deus, até que Ele se compadeça, até que Ele tenha misericórdia de mim. É um salmo de 4 versículos, mas que nos ensina muito. Não desista. Não desista de orar. Ah, mas a minha situação é muito difícil, é muito terrível. Sim, mas o Deus que você está clamando é o Deus criador de todas as coisas. O Deus que você está clamando é um Deus poderoso para fazer. Ele faz muito mais do que nós possamos imaginar. Aí vamos para o segundo ponto, o sofrimento e a vergonha do sofrimento. Nós não queremos sofrer. Se eu falar aqui, levante a mão, você que quer sofrer, eu tenho certeza que ninguém levantaria as mãos. Porém, às vezes o sofrimento vem, as lutas vêm, as dificuldades vêm. Às vezes são causadas por nós mesmos. Às vezes uma perseguição religiosa no nosso trabalho é causada por nós mesmos. Nós precisamos ter sabedoria, buscar no Senhor a sabedoria, para falar do amor de Cristo, para falar da grandeza de Deus. Então, às vezes, nós causamos sofrimento. Às vezes, nós compramos algo que nós não temos condições de pagar, e daí vem o sofrimento. Às vezes, nós deixamos de cuidar da nossa saúde, vem o sofrimento. Mas, muitas vezes, irmãos, o sofrimento vem por alguma causa que nós nem sabemos qual é a causa. Aqui o povo de Deus estava sofrendo, sabe por quê? Eles tinham sido escravizados e até a maneira com que o salmista fala, né, que ele está atento a Deus, assim como os servos estão atentos às mãos do seu Senhor, porque eles esperavam sempre um sinal do Senhor que estava à mesa ou em qualquer lugar, um sinal de aprovação, ou um sinal para eles saírem daquele local, para ir para outro, então eles precisavam ficar atentos. Então isso demonstra que essa linguagem de servo, de escravo, é típico de quem viveu essa situação. Então o povo de Deus viveu uma situação terrível de servidão, de escravidão, que eles mesmos causaram. Como eles causaram? Este povo de Deus foi ajudado por Deus, foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus.
E eles venceram muitas batalhas, e eles glorificaram o nome do Senhor. Eles venceram suas guerras, eles exaltaram a Deus, eles cultuaram a Deus, levantaram templos para Deus. Mas chegou um momento que eles viraram as costas para Deus. Eles deixaram de adorar a Deus. Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque nós somos cheios de testemunhos. Uma nuvem de testemunhos, nós podemos contar a nossa história, contar as bênçãos de Deus. Mas nós somos tão falhos, que nós podemos, de repente, virar as costas para Deus. E quando a nação de Israel virava as costas para Deus, eles paravam de vencer as batalhas. Quando eles paravam de cultuar a Deus, eles passavam por sofrimentos. E era a mão de Deus os trazendo de volta. Porque no sofrimento eles clamavam. No sofrimento eles buscavam. No sofrimento eles pediam perdão para o Senhor. Então quando eles foram escravizados, eles causaram isso. Deus pesou a mão sobre aquela nação. Deus pesou a mão sobre a nação de Israel. E eles sofreram com isso. Então entenda uma coisa, você que está sofrendo. Nem todo sofrimento, sabe, entenda isso, nem todo sofrimento que você está passando é algo causado por você. Não é aquele dizer, né, aqui se faz, aqui se paga. Até porque, irmãos, todos nós estamos na mesma condição diante de Deus. Todos nós pecamos, todos nós falhamos. Não há nenhum bom, não há ninguém que busque. Não, Deus nos chamou. Deus nos resgatou. Então, quando você, de repente, está passando por sofrimento, por uma prova, por uma situação difícil, isso não significa que é porque você está errando, porque você está pecando. Muitas vezes Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando no teu coração, moldando você, trazendo você mais para perto dEle. Eu estava falando que nós servimos a um Deus que está no céu governando todas as coisas, inclusive o sofrimento. Não há nada fora do controle do Senhor. Não há nada que escapou do controle de Deus. Tudo o que está acontecendo está debaixo da soberania do nosso Senhor. Até a enfermidade, O desemprego também. Tudo está debaixo do governo de Deus. Irmãos, ou nós cremos num Deus poderoso, Deus da Bíblia, esse Deus que está no céu, ou nós vamos crer num outro Deus, uma imitação de um Deus. Quando nós oramos, nós estamos orando a um Deus soberano. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o teu sofrimento, Ele sabe da tua angústia. E a ordem de Deus para nós é o quê? É orar, é clamar. É isso que o salmista estava fazendo. Ele estava orando pela sua nação. E é isso que nós devemos fazer, orar por nós, orar pela nossa nação, orar pelos nossos familiares. Quer conhecer um homem forte? Conheça aquele homem que dobra os joelhos e apresenta a sua família, a sua causa diante de Deus. O homem forte não é aquele que vai à academia e se enche de músculos. Não é errado, tudo bem, quer fazer, faça. Mas o homem forte é o homem que ora, é o homem que reconhece a Deus como seu Senhor. Então aqui há um sofrimento. E para a nação de Israel estar nesse sofrimento era uma vergonha.
porque eles estavam sendo zombados, escarnecidos. O salmista diz aqui, no versículo 4, nossa alma está saturada do escárnio. Eles estavam cheios da zombaria, sabe, estavam sofrendo o que a gente chama hoje de bullying. Vocês que eram bons de guerra, vocês eram valentes, guerreiros, olha o estado de vocês, escravos, sem a terra de vocês, vocês não têm nada. Isso era vergonhoso para uma nação que era abençoada por Deus. E eu digo uma coisa para você, de repente você está com vergonha por causa de alguma situação. E aí é momento de clamar a Deus, de buscar ao Senhor. Por que vergonha? Tem gente, irmãos, que tem vergonha porque está há tanto tempo na igreja, mas os filhos estão longe do Senhor. Eu tenho filhos jovens e estão longe do Senhor. É o Senhor que os trará para Ele. É o Senhor que cuida da nossa família. Acredite em Deus. Faça como o salmista escreve aqui, eu vou ficar olhando para o Senhor até que Ele se compadeça. Eu não vou tirar os olhos do Senhor até que Ele tenha misericórdia de mim. A oração de um justo pode o quê? Pode muito, em seus efeitos. Eu estou com vergonha porque eu tenho muita dívida, eu estou sofrendo e todo mundo sabe, os vizinhos sabem, tanta gente sabe. Pode ser uma situação tão difícil para você. Mas Deus está trabalhando no teu caráter. Deus está aperfeiçoando você. Fique com os olhos fixos no Senhor. Olha para as promessas da Bíblia, da palavra de Deus. Deus é o nosso socorro. Ele é o Senhor. Eu estou com vergonha porque eu vim para a igreja e estou doente, estou enfermo. E até meus parentes falam, você foi para Deus, está lá servindo a Jesus e continua doente, continua com o problema. Irmãos, nós não estamos aqui servindo a Jesus Cristo para que os nossos problemas dessa vida sejam retirados. Nós sabemos que Deus é poderoso para fazer isso. Mas nós estamos aqui servindo a Cristo, porque nós nos reconhecemos como pecadores, falhos, merecedores do inferno, mas que tem um Jesus Cristo todo-poderoso, que morreu numa cruz para nos dar a salvação. Nós estamos aqui porque cremos na promessa de Deus, que nós teremos a vida eterna. Deus não prometeu carro bom, casa boa, salário bom, não, Deus não promete isso para nós. Ele dá pela misericórdia, pela graça dEle. O que Ele prometeu é vida eterna. E é isso que nós queremos. É isso que nós queremos. E Deus é poderoso para curar. Nós queremos um Deus que cura. Então você que está doente, está enfermo, não perca a esperança. Deus opera milagres, opera maravilhas, quando Ele quer fazer. Não há nada que possa impedir o agir de Deus, nada. E por último aqui, irmãos, por que clamamos? Por que nós clamamos? Será que não teria outra forma? Eu estou sofrendo, estou angustiado. Eu vou ouvir um louvor, eu vou ouvir uma pregação, tudo isso pode ser bom, é agradável. Com um bom louvor nós aprendemos também a respeito das coisas de Deus, nós adoramos a Deus. Porém o clamor é o meio de graça, é uma ferramenta que Deus deu para você clamar, para você falar com Deus. Para você pôr a tua família diante do Senhor, para você pôr a tua saúde diante de Deus, para você pôr a tua igreja diante de Deus. E saiba de uma coisa, não há outro meio.
é o clamor, é a conversa com Deus. Veja que um dos momentos mais assim misteriosos da Bíblia é Jesus orando no Getsêmani. Jesus ele tinha falado para os seus discípulos que daria vida por eles. Ele havia falado que ia ser erguido no madeiro, na cruz. Ele sabia que veio para morrer por nós. Mas na oração de Jesus ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. E ele não para, ele fala: mas antes seja feito o quê? A tua vontade. E a vontade de Deus era que Jesus Cristo morresse numa cruz por nós. Então Jesus, ele clama, e ele nos ensina a clamar, ele nos ensina a orar. E uma vez eu falei aqui, irmãos, não é pelo fato de você orar pedindo alguma coisa que Deus vai dar naquilo que você pediu. Deus dá aquilo que Ele quer dar para nós. Ah, mas então por que eu vou orar? Você ora para que você aprenda, para que você entre na perfeita e agradável vontade de Deus. Você precisa orar para que a vontade de Deus se cumpra na tua vida. E é tão gostoso isso quando a gente ora. E de repente você esperava uma ação de Deus. Você esperava que Deus te livrasse desse mal. Você esperava que Deus viesse te socorrer. E às vezes Ele vem. E você se alegra. E você conta para todo mundo: eu orei e Deus ouviu a minha oração. Mas muitas vezes Deus, Ele não tira esta luta, Ele não tira este problema, Ele não tira essa angústia, mas Ele faz o quê? Ele te fortalece para que você aprenda a lutar. Ele fortalece você para que você possa passar por esses momentos difíceis. A nossa guerra espiritual, ela é vencida pela palavra, é vencida através da oração, através da comunhão com Deus. Jesus nos ensinou a vencer. Lá no deserto, Ele estava orando, Ele tinha orado, tinha jejuado. E o diabo vem com meias palavras, ele usa alguma parte da palavra de Deus, e o diabo ele faz isso muito bem, né? Distorcendo a palavra, usando versículos isolados. E Jesus dizia para ele: mas também está escrito. Porque Jesus, ele usava a palavra do Senhor. Quando nós oramos, nós precisamos orar de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus. Sabe, o sofrimento que você pode estar passando está te levando mais próximo de Deus. E eu vou falar aqui o que está escrito no Salmo 50:15. Não precisa você abrir, só preste bastante atenção. Salmo 50:15. Está escrito assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vem o livramento do Senhor. Deus livra você. Como eu falei, fazendo aquilo que você gostaria muito que Ele fizesse. Por exemplo, salvando um parente teu, te dando uma cura. Mas Deus também, a providência de Deus também pode ser fortalecer você para que você ore mais, busque mais, viva mais com Deus. Irmãos, tudo é o Senhor no controle. Deus não deixa o controle de nada. Deus está trabalhando no teu coração. Deus ama você. Às vezes é correção, é fortalecimento, é ensinar você a clamar de verdade, a buscar de verdade. Sabe, às vezes nós fazemos aquela oração assim meio que formal.
Aquela oração na hora do jantar, né? Deus abençoa a mesa, o alimento, muito obrigado, e nós devemos fazer isso. Mas você já parou para pensar que muitas vezes nós oramos dessa forma, mas parece que nós não estamos falando com Deus de verdade. Parece que nós estamos cumprindo ali uma formalidade. Às vezes nós oramos pelo alimento como se Deus não estivesse presente. Ainda mais se tiver um visitante crente, né? Aí isso era mais bonito ainda. Mas o que Deus quer de nós? Ele quer um povo com o coração voltado a Ele. Ele quer um povo que se prostre de verdade diante dEle. Ele quer um povo que clame por misericórdia. Esse salmo aqui está dizendo: o Senhor tem misericórdia, e repete por 3 vezes: tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Quando nós pedimos misericórdia para Deus, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu errei, eu sou o pecador, eu não mereço esta bênção que eu estou pedindo. Eu não mereço, mas tem misericórdia, Senhor. Só pede misericórdia aquele que diz para o Senhor: eu não mereço nada, eu mereço a tua ira, eu mereço sim este sofrimento, mas eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso e que pode me livrar disso. Nós precisamos fazer assim. Nós podemos pedir o que nós quisermos para Deus, mas pedir misericórdia é reconhecer que nós só merecemos aquilo que é ruim, que nós merecemos a doença, que nós merecemos o sofrimento. Quando nós pedimos misericórdia, é isso que nós estamos dizendo para Deus, para que Ele não dê a nós o que nós merecemos. Porque se nós falarmos para Deus: Deus, usa da tua justiça comigo, eu quero isso, e daí? E se Deus nos matar nesse momento, Ele está sendo justo, pois nós merecemos a morte, nós merecemos o castigo. Porém, quando nós clamamos por misericórdia, o Senhor nos ouve, se nós estivermos em Jesus Cristo. E Deus, irmãos, Ele realmente é misericordioso. Jesus Cristo é a prova dessa misericórdia. Jesus Cristo é prova de que Deus é um Deus misericordioso e que nós podemos clamar. Marcos 6,34. Deixa eu ler para vocês. Marcos 6,34. E Jesus, saindo, viu grande multidão e se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos 6,34. Jesus olhou para aquela multidão, e aquela multidão estava abandonada. Eles estavam sofrendo, eles não tinham um pastor. E quando nós não temos o pastor, nós sofremos. Quando nós não temos o verdadeiro pastor, nós somos escravos. E isso é uma verdade, irmãos. Basta você ler a Bíblia, você vai descobrir que se você não tiver o Senhor Jesus na tua vida, você é escravo. Você é uma pessoa cativa, você é uma pessoa que está escravizada por este mundo, por Satanás, pelos seus desejos. Jesus Cristo veio para nos libertar, para nos salvar. Você que crê em Jesus, você tem um pastor de verdade. Você que crê em Jesus, tem um pastor que se compadece. Está escrito aqui que Jesus olhou aquela multidão e se compadeceu. E Jesus olha para a sua igreja e se compadece.
Você que dobra os joelhos e ora, você que está orando, clamando, você que está com uma dificuldade terrível, olhe para o Senhor. Jesus Cristo se compadece de você. Jesus Cristo tem compaixão, Ele tem misericórdia da tua vida. Eu digo uma coisa para vocês. Você que ainda não crê em Jesus Cristo, como você deve crer. Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Eu fico imaginando, se nós como igreja do Senhor, nós tivéssemos a noção do pecado, nós soubéssemos que o pecado estava nos levando para o inferno, para a condenação eterna, para uma separação eterna de Deus, para um sofrimento terrível. E se nós tivéssemos esta noção que o pecado estava fazendo isso conosco, porém nós não tivéssemos a quem recorrer. Vamos supor que Deus não tivesse enviado o seu único filho para nos salvar. E nós estaríamos num desespero muito grande. Nós estaríamos numa situação muito terrível, porque nós sabíamos que estávamos indo para o inferno, e nós erramos contra esse Deus que está no céu, esse Deus santo, esse Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. E todos nós marchando em direção ao abismo, todos nós caminhando em direção à condenação eterna. Sem nenhum Salvador, sem ninguém que intercedesse por nós. Todos perdidos. Eu acredito, irmãos, que se nós tivéssemos essa consciência, nós clamaríamos. Nós estaríamos de joelhos dobrados, clamando, pedindo a misericórdia de Deus. Nós não teríamos uma vida tranquila, nós não teríamos essa vida que nós temos, nós estaríamos muito preocupados, tristes, angustiados. A nossa vida perderia o sentido, porque nós saberíamos que quando nós morrêssemos, nós iríamos ser jogados naquele lixo, no lugar onde o fogo não se apaga, onde o verme não morre. Um lugar terrível de condenação eterna. Mas, irmãos, Deus mostra a sua misericórdia através do seu amor, que sendo nós ainda pecadores, miseráveis, nós que não buscávamos a Deus, Deus tem misericórdia e Ele dá o seu único Filho para nos salvar, para nos livrar da condenação eterna. E Jesus Cristo vem com poder, autoridade e glória. E Ele vive para Deus. Ele glorifica o Senhor com a sua vida. Ele vive em santidade. Ele cumpre toda a lei. E Ele nos ama. Ele nos ama de verdade. E Jesus Cristo vai à cruz por amor. Jesus Cristo, Ele é moído pelos açoites, pela coroa. E pior de tudo, os nossos pecados estavam sobre Ele. Ele se fez maldito naquela cruz. Maldito todo que for pendurado no madeiro. Isso é para nós aprendermos que nós temos um Deus que teve misericórdia de nós, que nós não somos merecedores de nada, mas pela graça nós somos salvos, porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Nós somos salvos, irmãos, salvos da condenação eterna. Essa vida aqui é passageira,
E qualquer sofrimento aqui não se dá para comparar com a glória que nós veremos quando nós estivermos diante do nosso Deus, do nosso Senhor. Por mais que aqui seja difícil, por mais que você sofra, por mais que você chore, saiba de uma coisa, um dia tudo isso cessará, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele disse, eu vou voltar. Ele vem para buscar a sua igreja. E quando Jesus vier, acabou o sofrimento, acabou o desespero, nós estaremos para sempre com o Senhor, de vestes brancas, cantando lá no céu, Santo, Santo, Santo é o Senhor. É isso que nos faz viver, é saber que existe um Deus, que é misericordioso. Esse Deus ama você. Então você que ainda não creu em Jesus, não entregou a tua vida ao Senhor, você precisa dele. Você precisa do Senhor. Como o salmista está dizendo, os meus olhos estão fixos no Senhor, até que Ele tenha misericórdia. Todos nós hoje estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. É misericórdia e graça do Senhor. Então você precisa se dobrar diante de Deus. Reconhecer que você é falho e pecador. E que você precisa de um Salvador. Um Senhor que morreu na cruz em teu lugar. Os problemas aqui não são nada. Que a nossa vida vai passar. E o Senhor nos deu a vida eterna. Aí você pode falar agora, mas o que eu faço então? Aí vem a aplicação. Peça misericórdia. Baixe a cabeça diante de Deus, dobre os joelhos diante de Deus. Clame ao Senhor. Sabe, de repente ao sair de casa, você falou, Deus, fala comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo, e Deus está falando com você a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós abrimos a palavra de Deus, Deus está falando. Então o que você precisa fazer é clamar, pedir misericórdia, reconhecer a tua injustiça, pedir perdão para Deus. É o clamor do povo do Senhor. Entre em comunhão com Deus. Entre em comunhão com Deus, fale com Deus, converse com Ele, saiba a respeito de Deus, leia a palavra de Deus, busque entender quem é esse Deus tão maravilhoso e poderoso, o Criador de todas as coisas, um Deus que fez você. Você não é um escravo desse mundo, você é livre, Jesus Cristo te libertou. Nós precisamos amar a Jesus Cristo. Ame Jesus Cristo. Ame Jesus Cristo. Creia nele. Se entregue a Ele. Vamos orar. Apresente teu coração diante de Deus. Talvez a tua vergonha seja o pecado secreto, escondido. Você não consegue se livrar, você não consegue lutar. Fixe os olhos no Senhor. Ele te livrará, Ele te libertará. Eu preciso da compaixão de Jesus.